Olá, amados, graça e paz do Senhor, que bênção de Deus estar aqui mais um momento tão especial, louvando e agradecendo o nome do Senhor. Nós ficamos na expectativa aí da vinheta, mas Deus está no controle de tudo, né? E poder, mais um momento na presença do Senhor, falar, né, da palavra de Deus, levar para você uma palavra, mais uma palavra de fé, de alento, falar de milagre, nos alegra, porque temos realmente aí a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós vamos, em nome do Senhor, orar, invocar o santo nome do Senhor nesta hora, ok? Então vamos falar com Deus, graças a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós o louvamos e engrandecemos o Teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda há de fazer em nossas vidas. Pai, eu te glorifico, ó Deus, por saber que o Senhor, que é um Deus bondoso, um Deus amoroso, não está indiferente às nossas, ó Deus, situações, às nossas queixas, Senhor. Quando o Senhor olha para nós e vê as nossas angústias, o Senhor, de uma forma amorosa, como um Pai que o Senhor verdadeiramente é, um Pai amoroso, o Senhor nos toma em Tuas mãos, na Tua destra fiel, e traz assim o alento e o consolo, o socorro, por que não dizer? A Tua palavra diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. E eu te louvo, Senhor, porque verdadeiramente temos experimentado a cada dia, em cada programa, o milagre que o Senhor tem realizado na vida daqueles que, pela fé, têm desenvolvido, meu Pai, uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida reta na presença do Senhor. Eu te louvo, portanto, colocando, meu Deus, o bom andamento deste programa em Tuas mãos, pedindo que o Senhor venha de uma forma especial, sondar cada coração e derramar, Deus, a Tua bênção sobre esta pessoa, este meu amado, minha amada irmã e internautas que estão agora conectados conosco. Deus, que o Senhor possa falar profundamente, uma palavra rema ao coração desta pessoa e que a bênção do Senhor esteja agora liberada sobre este lar que está conectado, sobre este ambiente de trabalho que está conectado, meu Senhor. Nós então liberamos essa palavra de bênção, esta palavra de vitória, na unção do Teu Espírito e na certeza da bênção e da vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Bem, meu amado, nós estamos assim de volta, graças a Deus, mais um programa ao vivo. Por um período precisamos nos ausentar e colocamos aí, né, alguns programas em reprise, louvando a Deus até porque foram mensagens poderosíssimas, né, que Deus esteve ministrando através de nossas vidas pela misericórdia ao teu coração. E hoje nós vamos estar trazendo uma palavra que fala de um milagre que aconteceu na vida e na família de um homem, um grande homem de Deus, que era ali um entendedor da palavra, que era vamos dizer assim, um dos principais da sinagoga, que era o Jairo. E como que Deus opera, então, um milagre tremendo de ressurreição na vida da filha de Jairo. Tá? Nós passamos dias de enfrentamentos, verdadeiramente, dias em que vislumbramos pessoas serem tragadas da terra, tirados, né? Onde a morte, como permissão de Deus, até veio sobre algumas pessoas, e nós então ficamos intrigados, né? Ao mesmo tempo impelidos pelo Espírito Santo de falar sobre o assunto, de pensar um pouco nesse assunto, né? Onde muitos veem a morte como o fim de tudo. Eu penso que a morte é apenas um começo, tá? Deus, Ele trabalha de várias maneiras, e uma das maneiras dele trabalhar é através também do luto, da perda, né? Quando nós sofremos, não só no sentido da morte, mas da perda. Quantas pessoas perdem o veículo, o carro, a moto, né? Ou por furto, ou por outro motivo quer que seja, e muitas vezes sofre com a perda. Mas esse sofrimento traz ensinamento para as nossas vidas. Nós aprendemos com as nossas lutas, nós aprendemos com as nossas perdas. É assim, portanto, o agir de Deus, que muitas vezes parece não ter uma explicação. No primeiro momento ficamos sem entender e até nos entristecemos, mas depois entendemos que há um propósito,
não é, por detrás daquela circunstância e daquela permissão de Deus, perdão, dentro daquela circunstância, tá? Então, eu quero estar falando com você, meditando na palavra de Deus, no Evangelho, tá bom? Segundo o nosso irmão Marcos, portanto, capítulo 5, versículo 21 ao versículo de número 43, tá bom? É costume meu deixar um playback, um clipe, no primeiro momento, mas hoje eu vou fazer assim, segundo a direção que Deus me deu, eu vou já adentrar aqui na palavra, tá bom? E ao mesmo tempo já fazendo um convite para você. Você que está aí conectado, talvez passando por uma necessidade, necessitando de um milagre de Deus em tua vida, eu quero sinalizar que no término desse programa, nós estaremos unindo a nossa fé, tá bem? E nós estaremos através da oração da fé, clamando a esse Deus poderoso, para que Ele realize assim um milagre na sua vida, tá bem? Então, eu convido você já, abaixo da nossa tela, tem um campo, para que você coloque aí a sua mensagem, se você quiser pode se identificar e manda aí o teu pedido de oração. Nós estaremos aí, portanto, no final do programa, orando pela tua vida, apresentando ao Senhor, amado, a tua vida, meu irmão, minha irmã, para que Deus realize o milagre que você tem esperado do Senhor. Amém? Então vamos à palavra de Deus, aqui no Evangelho, segundo conta aqui o nosso irmão Marcos, no capítulo de número 5, versículo 21 ao versículo 43, nós deparamos aqui com um episódio incrível da palavra de Deus. Aqui a palavra fala da mulher que foi curada e também da menina que foi ressuscitada. E nós vamos então entrar na palavra, fazer a leitura e que o Espírito de Deus, à medida que eu vou lendo a palavra do Senhor, já possa estar ministrando o teu coração de uma forma tremenda, ok? Eu creio que à medida que a palavra vai sendo apregoada, o Espírito Santo trabalha para fazer valer esta palavra. Por isso ela é viva e eficaz. Então o Senhor, por meio do seu Espírito, vai estar te visitando agora, vai estar realizando um milagre na tua vida desde este momento, porque Deus, Ele tem pressa em te abençoar. Deus se importa com você, Ele não desiste de você e Ele vai abençoar a tua vida, ok? Então lá vai a palavra do Senhor, Deus quer falar contigo hoje. Versículo 21, Marcos 5, verso 21, a Bíblia diz: e passando Jesus outra vez no barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha, ela está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que ela sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E uma certa mulher, havia 12 anos, que tinha um fluxo de sangue, havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, dentre a multidão, e tocou no seu vestido, porque ela dizia: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, ou na orla das suas vestes, segundo a tradução, né, nova tradução internacional, sararei, disse ela. E logo se lhe secou a fonte daquele sangue, né, do seu sangue, e sentiu que o seu corpo estava sarado, curado daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que tinha consciência, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, ela se aproximou e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. E ele ainda estando falando, chegaram alguns da parte do principal da sinagoga, e a quem disseram:
olha, a tua filha já está morta. Para que enfadas mais ainda o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu ali o alvoroço e aqueles que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que quer dizer: menina, a ti eu te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, andava, pois ela tinha já 12 anos de idade. E assombraram-se com um grande espanto pelo acontecido. Então o Senhor mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e ordenou que lhe dessem de comer. Amém? Graças a Deus. Oremos mais uma vez, é bom falar com Deus, né? Pai, aqui está a tua palavra, tremenda, que já me edificou só de ler, mas eu sei que o Senhor tem algo, uma mensagem intrínseca nesta palavra, a qual o Senhor vai passar aos corações. Pai, eu peço assim que o Senhor me ilumine, Deus, ilumina a minha mente, guia as minhas palavras, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor. E que essas palavras também venham servir para um enlevo espiritual desta pessoa que está na audiência, esta pessoa que agora está assistindo, que está conectado, para que, ó Deus, haja uma forma tremenda do Senhor impactar esta vida pelo poder da Tua palavra. Assim eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém? Bem amados, aqui o que mais me chamou a atenção, o versículo 39 do capítulo 5, quando o Senhor entra, percebe que aquelas pessoas estão chorando muito, e ele então diz para aquelas pessoas, né? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Queridos, eu quero então começar dizendo que o sonho, os nossos sonhos, que a promessa de Deus, ela não está morta. Ela apenas dorme em algumas situações da nossa vida, onde nós não estamos vendo ali o milagre, onde não estamos contemplando de repente a provisão divina. Nós precisamos acreditar que é aquele sonho que muitas vezes abandonamos lá atrás, deixamos de sonhar, colocamos aquele projeto na gaveta. Sabe o que acontece, amado? Ele não está morto, apenas está adormecido. Eu quero então trabalhar nessa palavra, falando dos nossos sonhos, dos nossos projetos à luz da palavra, parafraseando o texto dentro desse projeto, desse sonho na vida de Jairo. Jairo, ele era um dos principais da sinagoga, entende? Era um homem que compreendia, vamos dizer assim, a palavra, que compreendia a Torá, que compreendia a lei, amados. Os salmos ele dominava perfeitamente, entende? Mas só que uma coisa faltava na vida deste homem. Ele precisava conhecer a Jesus, ele precisava ter uma experiência íntima com o Senhor. Entende, amado? Porque eu digo para você, o trabalhar de Deus é muito mais do que ter um cargo. É muito mais do que ter, meu amado, minha amada, uma posição. É ter experiência com Deus. E eu pergunto para você, você já teve alguma experiência com Deus? Não é? Porque Deus, Ele quer que você tenha uma experiência com Ele, real, pessoal. Muitas vezes a permissão de Deus em uma circunstância de adversidade é justamente para que o cristão ele venha a ter uma experiência pessoal com ele, entende? E eu então posso dizer com segurança
que aí, nessa situação na tua vida, de adversidade, de dificuldade, de vergonha, aquilo que parece vergonha na tua vida, hoje vai virar honra, e eu quero profetizar dupla honra, em nome do Senhor Jesus. O que parece tristeza, meu irmão, minha irmã, vai virar júbilo, em nome do Senhor Jesus, porque Deus hoje, Ele vai te dar, aleluia, uma experiência pessoal com Ele. Aquele homem Jairo, ele tinha uma filha e era uma filha única. Quando falamos de filhos, falamos de sonhos. Falamos de filho, falamos de projeções, de projetos do nosso futuro. Quantos de nós, amados, nos realizamos nos nossos filhos? Quantos de nós que não conseguimos alcançar coisas enquanto criança, que os nossos pais não puderam nos dar, e nós até mesmo prometemos para nós mesmos que vamos dar uma criação diferente para os nossos filhos, e acabamos projetando nos filhos os sonhos de outrora, não é verdade? Então os filhos, eles representam uma herança do Senhor para as nossas vidas, diz a palavra de Deus. Aquela garota, irmãos, ela então adoece, ela vai piorando até falecer. Jairo, ele tinha, acima de tudo, diante de uma comunidade que eu estou me referindo à sinagoga a qual ele pertencia, ele era um dos principais dela. Já havia, desde o momento que Cristo se é levantado e aclamado como Messias, e começa a realizar milagres, ele então é declarado o rei dos judeus. Desde então, os principais da sinagoga se reúnem e começam já naquela época a tramar contra o Senhor. Começa já a buscar um meio de, vamos dizer assim, de condenar a Jesus. Então a sinagoga, ela andava praticamente, amado, alheio, né, contra, vamos dizer assim, a doutrina cristã. Então, uma das primeiras coisas e principais que Jairo precisava fazer é que ele tinha que quebrar preconceito se ele queria ver um milagre na vida dele. Quantos de nós andamos dessa forma, pautados pelo preconceito? Não é verdade, irmão? Sobre o palio do preconceito. Porque Deus quer que nós possamos vencer. A palavra diz que houve um momento, por exemplo, em que Pedro, ele tem uma visão celestial. Ele tem um homem chamado Cornélio, era um oficial romano, ele procura a Pedro para ingressar na comunidade cristã. Ele estava quebrantado, convertido e queria passar a ser um cristão, e Pedro não aceita. Ele diz, não, você é romano, você é um gentil, não é? Como se Jesus não viesse para essas pessoas, e só para os judeus. De fato, ele veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, pelo que a graça se estendeu, graças a Deus, a nós gentios. Então entendemos o quê? Que havia um preconceito também por parte dos judeus, né, em receber aqueles que eram de fora, aqueles que não eram da comunidade, tá? Embora, quando eu me refiro a Jairo, é diferente de Cornélio, porque Jairo era judeu, mas ele era um judeu, né, que não tinha, vamos dizer assim, que ainda esperava o Messias, que não cria ser Cristo ou Messias, tá? Porque assim eram os da sinagoga. Então Jairo abre mão de tudo, porque ele ouvia falar de Jesus, ele ouvia falar dos milagres que Cristo, não é, fazia. Então ele abre mão de sua própria posição, ele abre mão, ele quebra preconceito para poder ver o milagre. Por quê? Porque Jairo, ele tinha que se posicionar, não é? E não é diferente de mim e de você, meu irmão. Se você quer ver um milagre de Deus, se você quer ver Deus mudar, virar essa página de história triste na tua vida, você tem que tomar uma posição. Como está a tua caminhada com Cristo? Como está a tua vida em relação ao Evangelho do nosso Senhor? Então Jairo vai até o Senhor, e a Bíblia diz que ele, quando encontra com o Senhor, ele simplesmente se lança. Aqui eu estou diante da palavra de Deus, não é? E versículo 22 diz que ele, chegando, não é, diante do Senhor, esse homem, esse principal da sinagoga por nome Jairo, quando viu o Senhor, ele se prostrou aos seus pés. Ele se lança nos pés do Senhor. E eu posso dizer com segurança
para você, meu amado, o primeiro passo desse homem foi adorar ao Senhor. Ele vem, se ajoelha e ele ora, e ele clama, né? E ele pede ao Senhor, porque orar não é falar com o Senhor, falar com Deus. Então praticamente foi uma oração, e ele se ajoelha, ele se prostra e ele roga-lhe dizendo: Senhor, minha filha está morrendo, minha filha está moribunda. A palavra moribundo, para quem não sabe, é porque está à beira da morte, está morrendo, não é? E ali ele pede: rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Entende, amado? E aí o que eu acho interessante é que Jesus foi com ele. Jesus aceita ir com ele para fazer esse milagre. E de repente, irmãos, o que eu acho incrível é que muitas vezes acontece isso conosco. Alguém se levanta para roubar a cena. E aí a gente, muitas vezes, quando vê alguém se destacar, perde a esperança. A Bíblia fala que, de repente, no meio do caminho da casa de Jairo, indo para a casa de Jairo, entra em cena uma mulher, e essa mulher roubou a cena, tira Jairo de foco, não é? Porque aquela mulher tinha um fluxo sanguíneo há 12 anos que ela sofria, entende? Mas eu quero dizer uma coisa para você: Deus, naquele momento, aproveita para atender a mulher, mas ao mesmo tempo está tratando Jairo, né? De que maneira? Na paciência, né? Jairo precisa crer, meu amado, que o tempo dele está chegando. O tempo de Deus para o milagre dele iria chegar. E eu quero dizer para você, não é diferente. Às vezes Deus tira você, permite que você saia de foco um pouco, não porque Ele não queira fazer um milagre, mas porque Ele quer que você entenda que há um tempo determinado para tudo. E o tempo de Deus não é o do homem. Perceba que alguns chegaram e disseram: sua filha já está morta. Mas não é o tempo do homem, é o tempo de Deus que nós devemos observar. E para o tempo de Deus, para o momento do Senhor, ela não estava morta ainda, ela apenas dormia. Ou seja, eu quero dizer que a tua situação, ainda que o homem desengane, ainda que o médico desengane, eu quero dizer para você, irmão, a tua situação, Deus pode mudar essa página triste na tua vida. Ele pode mudar e quer mudar, aleluia, toda a situação de adversidade na tua vida. Você precisa tão somente crer e aprender a esperar o tempo de Deus. Tem muita gente aí que às vezes Deus tira de cena porque está buscando o quê? Aplausos. Está buscando reconhecimento humano. Pare, meu irmão, de buscar esses aplausos. Pare de buscar o reconhecimento humano e comece a buscar de Deus, a restituição de Deus para os teus sonhos, porque Deus está com a mão estendida. Jesus, Ele não se esquece de você. Jesus, Ele não desiste de você. Ele quer te abençoar. É por isso que eu digo para você, querido, com segurança, para você, minha amada do Senhor, nunca desista dos seus sonhos. Deus está olhando para você. Você sonha e coloca na mão do Senhor. Você espera com paciência e Deus vai fazer o milagre. Tem gente que para diante do primeiro obstáculo que vê. Deus não quer que você pare, porque no Senhor e pela fé você vai poder transpor as mais altas barreiras que de repente, meu irmão, se colocarem diante de você. Entende, amado? Tem horas que a resposta parece demorar, mas só que eu e você precisamos crer que Jesus está no controle. Não importa se a resposta está demorando, não importa se a prova é grande, Deus está no controle. E então, amado, Jairo, ele para e ele espera. Porque, meu querido, minha querida, ele sabia que o Senhor não o desampararia. Quando nós esperamos no Senhor, temos recompensa, irmãos. Aqui mesmo me ocorre um versículo lindo que está no livro do profeta Isaías, que traz uma revelação para você que tem esperado em Deus, para você que está esperando no Senhor. Capítulo 64 de Isaías, versículo 4, diz: porque desde a antiguidade, olha aqui, na palavra, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera.
Você tem esperado no Senhor? Deus está trabalhando. Mas pastor, mas eu não tenho ouvido respostas. Amados, quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando. E eu quero dizer que mesmo quando Ele fala, Ele continua trabalhando. Você sabe que há um grande equívoco quando algumas pessoas chegam a dizer que Deus não está fazendo por isso ou por aquilo, ou pelo pecado, que Deus não está movendo porque a pessoa não está sendo digno. E aí acabamos com isso, eu penso que é um grande equívoco, porque acabamos com isso limitando o poder desse Deus que nós servimos. O sol nasce para todos, Deus faz cair a chuva sobre o justo e sobre o injusto. Quem diz que Deus não quer abençoar, Ele abençoa. Ele, pela misericórdia, tem gente em romaria, tem gente atrás de santo, tem gente pedindo para estátua, e Deus tem tido misericórdia ainda, concedendo, porque sabe que é uma necessidade, senão aquela pessoa pode até perecer. As pessoas sem sabedoria, em vez de atribuir ao Deus que deu, atribui às imagens, aos santos, aos amuletos. Mas Deus é assim, Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre, querido. Mas nós, muitas vezes, não entendemos isso. Se Deus abençoa assim o ímpio, quanto mais aquele que está esperando nele, aquele que está firme na rocha, alcançará do Senhor. Entende? Então creiam, meus amados irmãos, a história vai mudar. Essa página triste da tua vida, Jesus, Ele quer passar. Louvado seja Deus, e escrever uma nova história acerca da história da tua vida. Sabe, irmãos, quando ele para esperar ali, para observar aquela situação, aquela mulher, chegam alguns da sinagoga, que eram da parte dele, da parte de Jairo, alguns mensageiros do capeta até, por que não dizer, porque chegaram e disseram: olha, por que você está incomodando mais o mestre? Pare de incomodar o mestre, porque a tua filha já está morta. Não importunes mais ao mestre, porque a tua filha já está morta. E ali eu achei muito forte essa palavra, porque quando Jesus ouviu isso, eu penso que dentro do íntimo do Senhor uma indignação surge. Embora Cristo não se surpreenda com ninguém, porque Ele conhece a estrutura de cada um de nós, para fazermos qualquer surpresa que seja para Ele, mas eu penso que Ele deve ter ficado ali pensando: que incredulidade desses, não é? De dizer: pare de importunar o mestre. E até, por que não dizer, que hipocrisia, porque eles, os perseguidores, aqueles que estavam ali tramando até a morte de Cristo, já especulando como calar a voz do Senhor, eles chegam e dizem: não importune o mestre. Estão chamando ainda Cristo de mestre, né? Então, olha que hipocrisia. É uma grande hipocrisia, na verdade, né? Mas aí o que é que acontece? De repente, irmãos, essas pessoas chegam e falam para ele não importunar mais o mestre, que a filha estava morta. Versículo 35. Então, por que enfadas mais ainda o mestre? Irmãos, eu percebo uma coisa. Tem muita coisa que nos abala. Mas notícia de derrota, irmão, é de desequilibrar qualquer um, não é verdade? É de desestruturar qualquer um. Eu penso o que Jó passou. Pensa aí, irmão. Jó estava ali, chegou um mensageiro dizendo: olha, os teus filhos, né, o pastor apacentava o teu rebanho, e veio o ladrão, roubou tudo, levou tudo. Logo chega outro: olha, os teus filhos festejavam, tuas filhas, e aí caiu a casa, morreu todo mundo. Aí chega outro: olha aí tal, e perdeu. Uma notícia de desgraça atrás da outra, de derrota atrás da outra. Meu irmão, é para desequilibrar qualquer ser humano. E aí disseram: não incomode mais o mestre, que a tua filha já está morta. Ah, meu irmão, não é brincadeira não. Eu penso que Jairo naquela hora balançou a estrutura. Eu creio que no íntimo Jairo ali se sacudiu todo. Quantos de nós estamos nessa situação, irmão? Abalados
porque recebemos uma negativa, porque recebemos uma notícia ruim, porque ouvimos falar de derrota, não é verdade? Mas aí é onde surge Cristo de repente para fazer a diferença. Porque Cristo é assim, como sempre, ele vem para ressuscitar os sonhos, ele vem para fazer a diferença. Eu lembrei da história de Malco, cuja orelha foi arrancada, aquela orelha cai no chão, e ele disse: e agora o que será de mim sem a minha orelha? Porque ele pleiteava, não é, o episcopado, ele queria ser um sacerdote, e ali ele viu o sonho dele cair por terra, aquela orelha no chão. E aí Jesus de repente vem, pega aquela orelha, que ele veio para ressuscitar sonhos, coloca no lugar, louvado seja Deus, amém ou não amém? E aí você vê o milagre de Deus, aí você vê o operar de Deus. Então não sei de repente qual foi o teu sonho que caiu por terra, mas eu posso dizer para você, Deus está dizendo hoje para você, como ele disse aqui para Jairo, quando ele ouviu essas palavras, não importune mais o mestre, Jesus ouvindo, versículo 36, ele disse, não temas, crê somente. Olha que coisa linda. Não importune mais o mestre, que a sua filha está morta. E aí o Senhor disse, olha Jairo, não temas, crê somente. Meu irmão, em outras palavras, entende? Cristo estava dizendo para Jairo, olha, não pare, não desanime, creia somente, creia. Não é? Ele disse isso para Marta e Maria, quando Lázaro morre, não é? E ele disse, se creres verás a glória de Deus. E aí nós vemos aí a fé como uma grande ferramenta nossa para continuarmos contemplando esse milagre de Jeová, tá? E aí o que é que acontece, irmãos? Deus, ele está dizendo para você que você não deve parar, que você não deve temer, porque para cada dia de vergonha na tua vida, ele vai trazer, meu irmão, minha irmã, dupla honra. Amém? Para cada dia de vergonha, ele vai trazer dupla honra. Por isso, irmão, irmã, não pare, acredite, apenas creia e o Senhor vai fazer um milagre na tua vida, seja qual for. Eu gosto de estar falando desse assunto aqui, porque eu estou diante de algo que aos olhos humanos é a maior impossibilidade, que é a morte. Nós falamos muito de coisas impossíveis, mas a morte é vista como uma das coisas mais impossíveis. Porque quando muitos pensam em morreu, acabou. Mas quando o diabo diz que é o fim, Deus se levanta e diz, é apenas o começo do milagre, o começo da bênção que eu estou para derramar na tua vida. Então eles continuam. Irmãos, eles não continuariam aquela viagem se Jairo não continuasse na fé, se Jairo não continuasse acreditando. Porque Cristo sabia que aquele homem, após aquele encontro, nunca mais a vida dele seria a mesma. E eu posso dizer com segurança para você, após a tua experiência com Deus, o teu encontro com Deus, meu amado, minha amada, nunca mais a tua vida será a mesma. Aleluia! Porque é o que eu disse, para muitos, a morte parece uma impossibilidade, mas para Deus é uma oportunidade de o poder dele, de a glória dele se manifestar. Irmãos, quando eles chegam então na casa de Jairo, tinha um monte de gente incrédula chorando, um monte de pessoas ali, já pranteando pela morte daquela menina. Eu acho interessante, porque Cristo olha para eles e pergunta para eles algo interessante que eu vou dizer para você. Ele fala assim, por que vos alvoroçais e chorais? Por que vocês estão aí pranteando? Sabe, irmãos? Existia naquela época e ainda existe hoje. Hoje eu até creio que essa profissão já se extinguiu, mas existiam na época as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Pessoas que eram pagas, mulheres que eram pagas para chorar. Caso a pessoa não fosse muito popular, que não era o caso de Jairo, um dos principais da sinagoga, era um homem público, praticamente, né? Mas assim, pagava-se até para que tivesse mais pessoas ali, né? Naquele velório e tal, chorando pelo morto, tá? Então eu imagino aquelas mulheres lá se acabando de chorar. Então chega o Senhor e diz, por que vocês estão, não é, chorando?
Por quê? Porque estão pranteando tanto. A menina, disse ele, não está morta, mas dorme. E eu achei interessante, por que esse alvoroço todo? Né? Entende, amado? Preste bem atenção. Nos dias de hoje, nós vemos aí muitos donos de funerária, espiritualmente falando, muitas carpideiras. Por que eu estou falando dono de funerária e carpideira? Porque dono de funerária e carpideira só ganha dinheiro se a pessoa morrer. Não é? Se não morrer, elas não vão ganhar dinheiro. Então, só vai ganhar se a pessoa morrer. Quantas pessoas estão assim hoje, dentro da igreja, torcendo para que você caia, para poder pegar o teu cargo? Torcendo para que você não vá para frente, para poder aparecer, né? Porque não tem capacidade sozinho de trabalhar para Deus e buscar o reconhecimento de Deus. Porque Deus é assim, quando Deus reconhece um potencial, um homem, uma mulher de Deus, ele tira da portaria e bota no altar, meu irmão. Tira lá do monturo e bota no altar, Deus sabe como é que trabalha. Entende? Nem todo mundo que chora com você, eu posso garantir para você, está de fato com você. Nem todo mundo que está ali do lado. E essa vai para você, líder, para você, sacerdote, para você, pastor. Eu tive experiências desse nível. De pessoas que estavam ali comigo, não, pastor, estou aí para toda obra, porque daí vier, tapinha nas costas. E vem a primeira prova. Primeira pessoa que pulou do barco foi aquela pessoa que estava lá dizendo, chorando, que daria vida pelo ministério, blá, blá, blá. Primeira pessoa que cai fora. Eu até acho engraçado porque é a forma até de Deus, Deus permite até para revelar os filhos da obediência e os filhos da desobediência. Os rebeldes, né? Aqueles que são joio e que são trigo. E olha que o Senhor conhece quem é joio e quem é trigo, viu, amado? O Senhor sabe exatamente quem é o joio e quem é o trigo, tá? Então, vou dizer uma coisa. Essas pessoas que estão ali chorando pela morte, lá dentro muitas vezes está comemorando. Quando Jesus disse, olha, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. A Bíblia diz logo no versículo seguinte, 40, que riram-se dele. Porém, ele os fez sair, tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e aqueles que estavam com ele. Quem? Pedro, Tiago e João. Não dá para trabalhar com quem não tem fé. Não dá para trabalhar com quem não quer nada. Né? E Cristo é assim. Cristo foi aquele homem que não perdeu tempo. Sonda o coração, ele sabe quem é joio, sabe quem é trigo, volta a dizer. Sabe quem é religioso, não é? E quem é que verdadeiramente é crente, fiel. Não é? Porque eu vou dizer, irmão, o religioso, ô povinho abençoado, né? Aspas aí, né? Ô raça miserável, o religioso. Ele está ali religiosamente. Mas ele não tem compromisso com Deus. Ele não tem compromisso com a casa de Deus. Ele não tem vida no altar, ele é religioso. Mas o crente não. O crente fiel, né? Aquele crente que verdadeiramente nasceu de novo da água do Espírito. Entende, irmão? Então quem foi que entrou? Ele não deixou entrar qualquer um não, irmão. Não é? Ele disse assim, vocês vão ficar aqui fora, na sala. Até é uma verdade, o pessoal que fica na sala assim, gosta mesmo da resenha, né? Gosta de estar falando da vida dos outros. E ele só vai entrar comigo onde a menina está, provavelmente um quarto, né? E quarto é lugar de intimidade. Perceba que Jesus diz assim, se você quer orar, ore a mim, entre no teu quarto, entre em secreto, ore, fale com o Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Não é assim que diz as Escrituras? Então veja bem que o quarto é um lugar de intimidade. O quarto, então não entra qualquer pessoa. Não sei na sua casa, na minha não. Na minha casa, entra, eu recebo quem chegar na sala. Mas no meu quarto, não é? Só vai entrar os íntimos, pessoas íntimas. E aí então o Senhor barra logo todo mundo lá fora, diz, ninguém vai entrar aqui. Quem é que vai entrar? Quem é que vai ter acesso ali agora? O pai e a mãe da menina, que são íntimos, e mais aqueles de fé que foram com o Senhor, a saber, Pedro, Tiago e João. Então Jesus entra e dá a ordem, Talita, cume, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta. E eu acho interessante quando aquela menina levanta, ela levanta já caminhando, porque já tinha 12 anos de idade. Eu acho interessante essa questão da numerologia aí.
A mulher do fluxo sanguíneo tinha 12 anos, de que já vinha sofrendo. A criança tinha 12 anos de idade, né? E Deus queria fazer algo ali que era um mistério. Quando aquela mulher há 12 anos sofria, não é? Ele para curar. E eu quero crer que para cada ano de sofrimento daquela mulher era a garantia de um ano de vida para aquela criança. Porque Cristo saiu virtude dele. Quando ele saiu virtude de mim, talvez já ele pudesse desesperar, né? E a virtude dele saiu, e agora? Como é que ele vai curar? Não é? Mas aleluia, Jesus é a fonte da virtude, Jesus é a fonte do poder, e ele diz para mim e para você que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele é a fonte, aleluia, da água viva, e essa fonte que me reveste, que te reveste de poder, aleluia, é que vai nos garantir a vitória nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então aquela menina começa a andar, e ele entrega para a mãe aquela criança, entende? E fala para ela, ordena, né, para aquela mãe que alimente aquela criança, que dê de comer. Sabe por quê, irmão? Aqui tudo tem um significado que é proveitoso para o nosso entendimento. Por que Cristo manda dar de comer para essa menina? Porque a menina estava com fome? Isso seria o óbvio. Mas só que havia um significado ali espiritual. Se aquela menina que era filha única simbolizava os sonhos de Jairo, o sonho daquela família, Cristo entrega a menina e diz, dê de comer. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para aquela família, alimente os teus sonhos, nunca desista dos teus sonhos. Está aqui a menina de volta. Se voltar para a mesma vida, talvez a mesma enfermidade que a tragou volte, mas vai ser diferente, porque a partir de hoje você vai alimentar o teu sonho. A partir de hoje, meu amado, aleluia, a tua vida, ela vai receber, louvado e bendito seja o nome do Senhor para sempre, vai receber uma nova, né, vamos dizer assim, aleluia, impulsão, né? Uma mola propulsora que vai te impulsionar na busca do teu milagre. E aí você vai ver que tudo vai ser diferente. Eu não vou dizer mais que Deus vai mudar a página. Eu vou dizer que Ele já mudou a página. Entende? Ele já mudou. Ele já fez a diferença. Ele já fez, aleluia, o milagre que você precisava que Ele fizesse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí eu quero então agora, irmão, unir com você a minha força. Primeiro, fazendo um apelo. Você que talvez não teve ainda uma experiência com Deus. Você que ainda, né, meu irmão, minha irmã, que ainda não teve esse encontro, não é, real com Deus. Eu quero dizer para você nesta hora, é preciso ter esse encontro. É preciso ter essa experiência. Para quê, pastor? Para que você possa ver o milagre. Para que você possa, louvado seja Deus, experimentar este milagre de Deus na tua vida. E aí sim, enfim, você vai ver a página virada. Você vai ver que vai ter virada na tua vida. Você vai ver que o Deus que tudo pode, Ele vai mudar o rumo da história da tua vida e conceder a bênção sobre você. Então nós vamos entrar em um intervalo, onde você vai ver um clipe, e nós estaremos voltando com a oração da fé. Faz aí agora nesse intervalo um compromisso com o teu Deus. Reata a tua aliança com Ele. Toma uma posição como Jairo tomou uma posição de deixar preconceito de lado e buscar ao Senhor e o adorar como Ele o adorou e crer e esperar nele como Ele esperou. E aí Deus fará esse milagre maior. Amém? Então eu vou deixar aí para você um clipe musical e nós retornaremos em instantes com a oração da fé e as considerações finais. Em nome de Jesus.
Profetiza no vale, profetiza na dor, porque sobre ti está a mão do Senhor. Profetiza com lágrimas, mas não deixe de acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Profetiza no vale da escuridão, profetiza no vale da humilhação, profetiza tua bênção, levanta tua mão e profetiza que novos ventos vão soprar e os sonhos que morreram vão ressuscitar. Profetiza que o milagre acontecerá. Profetiza sobre o teu deserto que chegou o fim da sequidão. Profetiza que o impossível é possível quando Deus estende a mão. Profetiza que a tua vida vai mudar e a porta que está fechada se abrirá. Escravos serão livres, doentes vão sarar, se você profetizar. Sobre a tua casa, sobre a enfermidade, tua bênção, levanta tua mão e profetiza sobre os teus sonhos, eles vão ressuscitar e o milagre acontecerá. Profetiza no vale da escuridão, profetiza no vale da humilhação, profetiza tua bênção, levanta tua mão e profetiza que novos ventos vão soprar e os sonhos que morreram vão ressuscitar, que o milagre acontecerá. É hoje, pode ser agora. Abra tua boca e profetiza. Profetiza. Eu louvo a Deus por você que já mandou aqui o seu pedido de oração, tá ligado, tá? Já vou referenciar algumas pessoas, mas eu quero dizer para você que Deus já está realizando, Deus já fez, né? Então somente creia, é até como conceito de fé, né? A Bíblia diz assim que quando você pedir, peça já crendo que já recebeu, né? E é algo assim muito especial, porque se você tem esse firme fundamento, né? A certeza das coisas que você espera e não vê, então você já crê que recebeu, você já vai agradecendo, porque você sabe que Deus é fiel para completar a obra que Ele começou,
não é verdade? Então, nós vamos estar orando nesse momento e creia nisso. Aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Hoje ele vai virar essa página. Então, estende a tua mão agora comigo em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai amado e santo, Deus bendito, Deus maravilhoso, Pai, eu te glorifico, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Pai, eu venho te pedir em nome de Jesus agora, acerca da vida desta pessoa. Meu Deus, esta pessoa que está desenganada pela medicina, esta pessoa que está no aviso prévio ali no seu trabalho. Meu Deus, quantas situações onde o diabo diz é o fim, mas nós cremos que é uma oportunidade de o Senhor estar modificando a história, o rumo da história desta pessoa. Meu Pai, o que o Senhor quer ensinar, ensina, Senhor, através desta adversidade, porque queremos ser ensinados do Senhor. E quando aprendermos a lição do que o Senhor quer passar para nós, dá-nos, ó Deus, sempre o livramento, porque a tua palavra diz que com a prova o Senhor manda sempre o escape, aleluia. Por isso, Deus, abre esta porta agora onde não tem e faça com que esta pessoa passe na angústia, Senhor, dá-lhe a largueza e faça que esta pessoa ande, como o Salmo 23 diz, por pastos verdejantes e possa usufruir do bem do Senhor, da bondade do Senhor. Eu quero, portanto, abençoar esta pessoa que agora está fazendo um compromisso contigo. Esta pessoa que tomou uma posição, meu Deus, de seguir ao Senhor e que não abre mão de ser servo e vaso na mão do Senhor. Eu abençoo, portanto, o teu povo na autoridade do nome de Jesus, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz comigo, amém. Que Deus abençoe você, que bênção poder ministrar essa palavra, poder levar uma palavra de alento ao teu coração, dizendo que Deus não desiste de você e que você não deve desistir do teu sonho. Eu quero, portanto, abraçar aqui minha irmã Penélope, que está sempre ligada aí na nossa programação. Muito feliz com sua audiência sempre, minha irmã. Deus abençoe. Também um abraço para toda a galera aí que está no Face, né? Aqui pediram aqui, manda um abraço para toda a galera aí que está no Face. Um abraço especial para você, que Deus possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Esse pessoal todo aí, né? Chama de facebookeiro. Os facebookeiros, né? Receba aí um abraço especial, tá? Também o meu irmão Lucas Andrade, graças a Deus, um abraço para você, irmão Lucas. Deus possa abençoá-lo cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, tá? A irmã Ana Clara Soares, um grande abraço, é só vitória, viu? Aqui também o irmão Ricardo, homem de Deus. Deus abençoe você tremendamente, glória a Deus. A gente recebe as mensagens, vem tão pentecostal que a gente sente o fogo daqui, né? Também um abraço especial para o nosso irmão Jorge Rojas, né? Jorge Rojas, um abraço especial a você, amigo, querido. Deus em Cristo abençoe você. Ainda aqui conosco, louvado seja o nome do Senhor. Aqui fala, não sei se só pode ser um apelido, né? Mas botou aqui, o Raposão, manda um abraço aí pro Raposão. Um abraço especial para você, meu irmão, servo do Senhor, Deus possa abençoar. Fico feliz, então, portanto, de receber aí todas essas mensagens, né? Ao pessoal que mandou pedido de oração, glória a Deus. Peço a vocês também que roguem por nosso ministério, Ministério Mundial de Restauração, conhecido aqui como Igreja Amor. Tá bom? Essa é a nossa razão social, amor. E o nome fantasia é Ministério Mundial de Restauração. Na pessoa desse que vos fala, Bispo Kleber Marcelo. Ora por esse pequenininho, para que Deus continue dando graça, né? Para a gente estar ministrando a palavra de Deus cada dia com mais seriedade, com a verdade plena que a própria palavra é, né? E possa impactar os corações. Peço oração pelo programa Um Milagre em Minha Vida e por essa grande, né, vamos dizer assim, família Monte Sião, tá bom? Que Deus abençoe você. Espero vê-lo ao vivo na próxima terça-feira, se Deus quiser, né? Acompanhe também os dias de reprise, nosso programa. Se abençoa a tua vida, vai estar abençoando a vida de alguém que você chame e convide para assistir, tá bem? Quero sinalizar que esses programas estão também aí na página da Monte Sião, tá bem? Então você não perde a bênção não, fica ligado, faça sempre uma conexão e você tem acesso a todos os programas
que estão sendo, aliás, é uma programação abençoada, não só o programa Um Milagre Minha Vida, mas todos os programas têm sido muito bênção de Deus, tá bom? Então, que Deus possa te abençoar, espero vê-lo na terça, até lá, e um beijo no coração. Fica com Deus.